A sociedade frequentava o campo de São Bento. Exatamente. Então nós tínhamos, a gente tinha orgulho de ver aquelas senhoras lá respeitando todo mundo. A gente não tinha o outro diretor que a gente não esquece, é o Sr. Novaes. Era um homem boníssimo também, que o que a gente precisasse ele estava lá para atender. Era um homem boníssimo mesmo. Então era uma diretoria composta de homens bons. O senhor Antônio Lourenço. Exatamente. O senhor Atílio Gomes de Melo, o Albino Ferreira. Exatamente. Hoje, agora morreu, esse dia morreu 2 ex-diretores, que eram o senhor Vicente Asperti, o Pimenta, e o Zé Bertonha. Exatamente. Que eram 2 diretores de esportes do São Bento, também eram pessoas que adoravam também o São Bento, onde a gente estava, eles estavam, e não havia problema de nada. O jogador precisava de qualquer coisa, recorria a um diretor, o diretor estava para nos atender. Exatamente. Então eu acho que nem agora eu senti a morte agora do Pimenta e do seu Zé Berton, inclusive foi meu padrinho de casamento. Então a gente vai sentindo, né, esse pessoal que foi que carregou o Márcio, suportaram o marido. Eu e o Márcio Mesquita Serra uma vez pegamos também o MAC, que estava numa situação ruim, acho que você lembra que conseguimos levantar o MAC. Exato. O Márcio também é uma bandeira na cidade. Então essas pessoas que a gente está citando aqui, não é bajular, não, é o que é a verdade, porque a gente conviveu com eles. Exatamente. Um destaque, João, se você se recorda, quando você mencionou e nós mencionamos, lembramos aí da figura sempre inesquecível do Dr. Fernando Mauro, grande médico, em que se arrematou, em aspas, um time inteiro de futebol de Minas, não é? Nós temos aí quantos jogadores? Um só time. Veio 5 ou 6 jogadores de Minas. Veio o Lazarotti, veio o Jorginho, veio o Jorge Vilela, veio 5, 6 jogadores. Certo. Então Marília, ela era assim, também quando aquele que foi locutor, que acho que deve ter trabalhado com você, que está no Rio, Paiva. Sérgio Paiva. Sérgio Paiva também mandava jogadores do Rio para cá. Muitos jogadores, certo. Então a Marília... Inclusive o Zizinho chegou. O Zizinho jogou aqui, que foi um monstro. Então os jogadores falavam, vai para Marília, ficavam satisfeitos, porque era uma cidade que tinha nome. Exato. Então Marília, hoje, a gente está vivendo em Marília, é uma cidade que eu bato palma, nós hoje não temos problema de nada, uma cidade que é beneficiada com 2 faculdades de medicina, 2 faculdades de direito, 2 faculdades de enfermagem, 2 faculdades de fisioterapia, nós temos tudo. Claro. Então a gente escola em tudo quanto é bairro, nós temos parque infantil, tem tudo. Eu não estou aqui puxando o saco de prefeito nenhum, mas eu bato palma para o Camarinha, porque o que ele está fazendo, eles me chamam de João Louco, mas ele também não está batendo bem, porque ontem ele falou um monte de coisa também, ele está certo, viu? Então, ele fala que... É isso. Aliás, a rigor, você pergunta, você mesmo se autodenominou João Louco. Por que esse apelido? Você é normal? Por que esse apelido João Louco? Não, mas isso aí foi no tempo de futebol, né? Então até tem aquela brincadeira, falou, ele é louco porque ele bateu com a cabeça na trave, né? Certo, não é, porque eu não levava desaforo para casa. Certo. Eu era meio queimado, qualquer coisa, eu não deixava a batata esquentar. Mas sempre respeitei todo mundo, sou uma pessoa que em Marília não tem inimigo, eu tenho amigos em tudo quanto é canto, é o pobre, é o rico, é o médio, para mim é tudo meu amigo. Eu adoro Marília, tenho meus filhos aqui, meus netos aqui, então Marília para mim, eu nasci na capital, mas Marília para mim é a minha terra. Eu estou satisfeito aqui, a gente anda por aí, não tem problema, empresa de ônibus primeiro mundo, tem tudo Marília. Exato. Então não adianta, não estou aqui para bajular ninguém, eu estou falando a verdade. Exatamente. Agora, se tem gente que se magoa por isso, por aquilo, e quer criticar, eu acho que nós temos que criticar quando é para criticar, mas quando é para elogiar, tem que elogiar. Não é verdade? Exatamente. Eu penso assim. Certo. Mas... Alguma foto você poderia mostrar mais aí, João? De alguns aspectos do nosso time? Aqui tem essa aqui. Pois não. Nomine os jogadores que você lembra. Aqui está o Nelson Teixeira, está o Ditinho, o Salvador, o Procópio, o Arnaldo, eu, 18, Valinho, Renê, Rebolo e Fortaleza. Infelizmente, desses 11 aqui, eu acho que já morreu 5. Eu Exato. Não quero ir não para o time lá do céu, porque diz que tem goleiro bom, que é o Castilho lá, viu? Exatamente, o Castilho. Nessa outra foto aí, quem que você destacaria, João? Nessa outra foto aqui, eu destacaria... Alguns nomes famosos de jogadores que deram muita glória. O Cação, que jogou no Palmeiras, Cação, foi um monstro no Palmeiras, né?
o Valinho, que também foi mineiro, aquele mineiro que veio para cá, um craque. Eu acho que Marília era um time que você tirava um, punha outro, dava certo. Agora, você teve um grande rival no gol, que era o Lindolfo. O Lindolfo era um halterofilista, né? Não, ele chegou aqui, o Lindolfo, eu era o titular, né? Depois ele chegou, ele virou titular, eu era reserva dele, às vezes entrava eu, ele saía, entrava e tal. Mas era que os dois estavam em forma. Certo. Então não havia problema. O João Lima era o treinador, ele fala, tira um, põe outro, a mesma coisa. Certo. Porque a gente treinava com afinco, não tinha bagunça. Certo. Então o jogador, ganhar a gente ganhava pouco. Mas dava prazer, porque a diretoria reconhecia. O Luizinho da Casa Verde era um diretor fabuloso. Exatamente. Chegava lá, o Luizinho era um rapaz que gostava do São Bento, adorava o São Bento, era o Luizinho, era o Zé Bertonha, era o Tatá, era o Atílio Gomes de Melo, era o Fernando Mauro, era o Novaes, era um time. A diretoria muito unida, não é? Muito unida. E a gente ressalta também um outro destaque, é que as campanhas, eu me recordo bem de que o doutor Anísio Badra, na década de 50, ele fez uma campanha no comércio, arrecadou muito dinheiro. Arrecadou, para fazer promissórias. Exatamente. O pessoal dava promissória e pagava certo. Exatamente. Então, o time foi. Hoje, o time está na posição que está, graças ao antepassado. É passado, né? Porque Marília tem nome, né? Exatamente. Então você vê, a Marília, o cara respeita. Que era o São Bento. Era o São Bento. Agora, eu lembro que a gente saía para jogar no Paraná, o São Bento, ele era recebido como se fosse um Palmeiras, um Flamengo, era a mesma coisa, todo mundo respeitava, era um time tido como primeiro mundo. Joãozinho, você mencionou aí, você ficou rico porque ganhou muito dinheiro, porque geralmente jogador tem fama de rico. É o caso agora do Ronaldinho, é o caso de uma série de jogadores que estão ali jogando, rolando a bolinha. Você fez fortuna com o futebol? Como tem dinheiro hoje, por exemplo, para emprestar para alguém? Ô Wilson, o futebol para mim não me deu. O que me deu foi essa amizade que eu tenho. Eu abro qualquer porta em Marília, graças a Deus, todos são meus amigos. Tenho uma família fabulosa, meus filhos, meu genro, meu neto, genro, nora. Eu adoro Marília. Então o pouquinho que eu tenho dá para mim viver, está muito bom. Certo. Porque não tem caixão com gaveta para levar dinheiro, viu? Exatamente, não tem. Então né? Eu acho que está muito bom. Eu quero continuar com esse mesmo ritmo, porque a gente não leva nada. Então eu estando com as amizades, é muito melhor uma amizade que o dinheiro. O dinheiro é bom para uma necessidade. Mas às vezes você está cheio de dinheiro e precisa de um treco, você não tem um amigo, você não é nem recebido por ninguém. Eu estou com Deus, que Deus me ajuda, graças a Deus, tenho uma família fabulosa, tenho os meus amigos, e estou ótimo. Tenho saúde, graças a Deus. Já passou de 70, né, João? 78 vou fazer. 78 anos, né? Quer dizer, o futebol, agora como você explica, João, essa ascensão ciclópica do futebol de Marília hoje, na primeira divisão, na divisão de elite do futebol paulista e na divisão de elite do Campeonato Brasileiro? Eu acho ótimo, a gente se envaidece, a gente se fica vaidoso porque é Marília. Eu acho que a diretoria está trabalhando certo. Não é fácil tocar um time de futebol porque há tanta malandragem no futebol, você bem sabe disso, Wilson, que hoje você faz uma partida aí, você está ganhando, vem um malandro, um juiz acaba com a partida. Ele vai embora, ele tem segurança e deixa o time aí na... Então a Marília hoje está de parabéns, eu estou batendo palma para o Caicai, para a diretoria toda, porque eles estão trabalhando, eles merecem o apoio da torcida e o nome de Marília está correndo o Brasil todo. Isso aí que é bonito. Exatamente. João, alguns dos fatos históricos que o futebol de Marília apresentou foi aquele célebre jogo do Noroeste, não é? Em que aquele jogo do Noroeste, nosso estádio ficou interditado, veio um trem especial de Bauru trazendo torcedores, não é? Foi naquele tempo era a Companhia Paulista, né? Como é que foi aquilo, João? Eu não estava aqui esse dia, eu estava em São Paulo, eu estava na Portuguesa Santista. O que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo lá, então, até o Milton Camargo, que estava irradiando lá em São Paulo, ainda ele brincou lá na Rua Javari, que nós estávamos lá, ele falou, João, lá na sua terra está quebrando o pau. Então, esses juízes, eu posso falar que eu conheci muitos juízes aí, que eu
dei dinheiro, falar logo o português certo, e é assim mesmo. Você Hoje, chegou a comprar juiz, então? Deu dinheiro para comprar juiz? Você falou que deu dinheiro. Deu o seguinte, para atuar bem ou para e dar já um... tomei dinheiro de juiz, que ele pegou e fez a sacanagem, eu fiz ele devolver. Nós temos até o testemunha disso aí, o Ailton Germano, que ele era diretor, e nós fomos até Perdigalha, tomou o dinheiro do juiz. Como é que Eu tinha passado tirando xerox, tirei xerox de todas as notas. Certo. E cheguei e falei, tá aqui o número das notas, tá tudo com você aí, vou chamar a polícia. Aí ele devolveu. Mas como é que é comprar juiz? Você chega e fala, me diz uma coisa, marca aí 3 gols. Não, ele não é assim, o juiz Como é que se compra um juiz, assim, então? não vai deixar a gente e tal. Você começa, não, vamos trabalhar direitinho e tal. Tem um presente aí pro senhor e tal, porque tem uns caras que apostam muito, é perigoso e tal, e é para assustar ele, né? E uma vez para portuguesa aqui, eu fiz até um saravá no estádio, você lembra, né? Exatamente. Porque todo mundo acredita, né? Se você chegar na porta da sua casa, você vê uma galinha preta pendurada e 4 velas acesas, você já não entra sossegado, né? Quando vê o Valdir jogar aqui, né, soltaram uma galinha no estádio, levou uma gozação, né? Então, o futebol tem essas brincadeiras que às vezes se tornam realidade para a pessoa que acredita, pensa que é verdade, mas então até funciona. Exato. Tem mais algumas fotografias que mostram aí o nosso querido São Bento, né? Tem uma em que no círculo está você e o nosso São Bento foi campeão, né? Essa aqui é quando o São Bento foi campeão da 2ª região. Aqui está eu, está o Furlan, que era goleiro, Cação, Nelson Teixeira, Lazarote, Santo Antônio, Nelson, Jorge Vilela, Rebolo, Eliezer, Mateuzinho. Tá, a turma toda. Foi feito um postal. Exatamente. E esse postal o pessoal na cidade tinha. Porque o pessoal gostava muito de São Bento. São Bento era queridíssimo. Exato. Mesmo porque era o nome do padroeiro da cidade de São Bento, né? Evidente. Você nunca foi chamado a colaborar com as novas diretorias pós você deixar de exercer a função atlética, João? Não me convidaram não, porque o pessoal mais novo, a gente já está velho, acho que eles acham que a gente não manja nada. E hoje eles estão aí com uma diretoria nova, mas eu acho que eles podiam pôr alguém mais maduro aí que conheça futebol para entrar numa diretoria de esportes, porque na direção de esporte é que tem a malandragem. Eu tive um treinador chamado Oswaldo Brandão na Portuguesa, que ele dizia, vocês tomam cuidado com entrar em campo 5 minutos inicial e 5 minutos final. Hoje você vê uma partida, perder a partida aos 48, 49, não é verdade? Exatamente. Então eu acho que tem que ter quando faltar 5 minutos, você está ganhando a partida, certo. Aconteceu aqui dentro, nós perdemos a partida aqui dentro. Exato. Foi? Recentemente. Então não pode, eu acho que tem que ter, o diretor de esporte tem que ser meio malandro. No bom sentido, né? Então eu acho que a diretoria está boa aí, mas tem que pôr alguém mais malandro aí no meio também para poder assustar. E aí não é bater em juiz nada, é assustar. Porque os 3 pontos você deixando, não pode perder ponto dentro de casa. Exatamente. Se você não perder nenhum ponto dentro de casa e perder tudo fora, você é campeão. Exatamente. Bom, é o caso, né? Você mencionou alguns nomes aí, eu gostaria que você mostrasse mais uma foto. Desses nomes, praticamente hoje em Marília são poucos. Eu vejo o Procópio e vejo o Nelson e você. Em Marília estão eu, Procópio e Nelson Teixeira. Só, né? E dos antigos, o Pompeu, que era amador e que jogava também às vezes no titular, né? Pompeu, certo. Isso teria sido na década de quanto hoje? Como? A década, ou seja, o ano de 50, né? 50. Você praticou esporte até que idade? Eu joguei futebol quase até 40 anos. O goleiro pode ir até 40 anos, anos, né? Hoje o jogador, que eu acho, eles acham que o jogador com 30 anos é velho. Eu acho que não. Nós temos o Cafu que está jogando com quase 40 anos. Certo. Exatamente. Eu acho que o jogador, normalmente numa defesa, eu acho que todo time profissional tinha que ter 2, 3 jogadores maduros. Certo. Não é verdade? Exatamente. O futebol, ele exige jovialidade, mas também experiência, principalmente de um goleiro, né? Nós temos goleiro acima de 40 anos que atuou. João, para a gente ter um final, você acredita que hoje cidades como Marília e outras cidades têm condição financeira de manter o futebol? Eu pergunto o seguinte, se nós olharmos uma cidade de Bauru, que tem uma população um pouco maior que Marília,
Prudente, que é uma população igual a Marília, Araçatuba, que também tem uma população igual a Marília, não é? Que são as cidades que a gente faz referência, que tem o mesmo nível populacional. Por que eles não conseguem manter um time normal, como Marília mantém? Porque passa de São Paulo para cá, tirando as cidades da grande São Paulo, que seria Sorocaba, etc. Nós temos Marília, a única cidade do interior que tem. O que você acha? O que falta nessas outras cidades? Eu acho que Marília é uma cidade nova, então o empresariado de Marília ajuda. E Marília, bastante, né? É bastante. O pessoal ajuda, quando vê que o negócio é sério, o pessoal ajuda. Porque essas empresas são, que nem a Marilã hoje é a patrocinadora, vamos dizer, do MAC aí. Exatamente. Ela é conhecida no mundo. A Unimar também. A Unimar, o Márcio lá não tem ajuda, a Dori ajuda, o João Barion foi presidente também, está sempre, precisa vai lá, o Gala vai lá, o Márcio vai. Então, Marília é uma cidade privilegiada nessa parte, viu? Então você acha que isso é um fator de sucesso? O pessoal ajuda. Existe aí uma política contrária que atrapalha, porque eu acho que nós temos que, time que ganha não se pode mexer, na verdade. Exatamente. Se Marília está indo bem, vamos bater palma, vamos continuar. Exatamente. Ô João, nós agradecemos a sua presença e mais ainda, você demonstra pela jovialidade dos seus 78 anos, eu digo isso porque muitas pessoas que não praticaram esporte, talvez na sua idade não tenham essa mesma loquacidade, essa mesma disponibilidade física que você tem. Alegria, não guardar raiva, e andar bastante, eu ando bastante. Eu tenho carro, mas eu largo o carro, venho a pé, ando a pé, porque a gente tem que andar, conversa com um, conversa com outro, brinca aqui, brinca ali, isso aí que dá a saúde para a gente. Vamos testar a sua memória para finalizar. O time que você jogava no São Bento. Vejamos se você se lembra dos 11 jogadores, inclusive você. Goleiro Joãozinho. Era eu. Zagueiros. Era eu, Procópio, Nelson Teixeira, Abílio, Arnaldo, Rebolo, Fortaleza, Ditinho. Era um time, era tudo craque. Era eu, Joãozinho, Procópio, Salvador e Vicente. Procópio, Abílio e Arnaldo. Chivaleta, Ditinho, Renê, Rebolo e Fortaleza. Técnico? O técnico foi o Vani, que foi o técnico do Corinthians, foi jogador também do Corinthians, o Eugênio Vani. Depois veio o João Lima e outros mais. Joãozinho, uma mensagem para finalizar essa bela entrevista que mais é um repositório maravilhoso da história do esporte de Marília, hoje cognominado o grande celeiro de atletas, e Marília hoje está no ápice do futebol brasileiro, suplantando equipes quase centenárias quando jogam com o nosso querido Marília Atlético Clube. Gostaria que você deixasse uma mensagem aos jovens que, tendo o esporte como norma de vida, fogem das drogas, dos vícios e de outros tantos problemas que trazem para as famílias. O que eu peço a essa juventude que não se meta com esses bandidos que introduzem drogas em escola, que eles pratiquem esporte, vai para o esporte, não é só futebol, é basquete, é vôlei, tem um monte de esporte que você pode praticar em vez de se meter com essa porcariada. Eu nunca nem fumei. Agora eu estou com 78 anos, eu vejo um garoto novo com 20 anos aí, esbudegado com essa desgraça de droga. Então o que eu peço é que Deus ajude essa juventude para que eles não entrem no caminho errado. Que Deus que dê saúde, felicidade e abra as portas para que essa meninada seja feliz. Muito obrigado a João de Almeida, conhecido como João Louco, porque quando ele jogava futebol, ele cometia as suas grandes loucuras. Mas hoje a gente vê que é uma pessoa normal, brincalhão, conta piadas, né? Bom, para finalizar, conta uma piadinha de salão, evidentemente, tem crianças assistindo aí agora a sua contaram fala. Hoje do português que sequestrou o garoto. Certo. Um garoto rico em São Paulo, pegou esse garoto, levou para o cativeiro, chegou no cativeiro, o português cortou a orelha dele mesmo, mandou no envelope para o pai e falou, agora é minha orelha, a próxima é do menino. Pagaram o sequestro. Exatamente. É isso aí. Valeu, João. Se você tem alguma coisa bonita para nos mostrar, entre em contato com o programa Retrato Cultural. E-mail wamt@terra.com.br. Muito obrigado, João. Eu desejo aqui que a nossa cidade continue do jeito que está e que Deus dê saúde para o Camarim para continuar fazendo com que essa cidade seja o espelho do Brasil.
Obrigado, João de Almeida. O nosso boa noite. Vivo sonhando, sonhando 1000 horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar.